Olá, boa noite. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus te abençoe, tudo bem? Tudo bem? Estou muito animada para essa live. Temos muitos assuntos e muitas dúvidas aqui, ó, para ser Sim, respondidas. Antes da gente começar, eu já queria agradecer, que eu sei que a agenda do senhor muito cheia de compromissos, né? uhum, Tem muito tempo, para quem não sabe, tem muito tempo que eu estou esperando por essa live que a gente agendou. Precisamos reagendar por compromissos do padre, mas enfim, agora deu certo. Então, muito obrigado, padre, pelo seu sim. Eu tenho certeza que vai ser uma live de um conteúdo muito grande, né? Grandioso, onde não tem ninguém que poderia nos esclarecer melhor do que o Senhor. Eu acredito que todo mundo aqui já deva te conhecer, mas antes da gente começar, eu queria que o Senhor se apresentasse pra gente. tá bom. Eu me chamo Padre José Eduardo, sou sacerdote católico da Diocese de Osasco, aqui em São Paulo. Quando eu digo católico, eu estou falando católico romano, né? Porque hoje em dia também tem outras igrejas, etc., que não são católicas romanas, ligadas ao Papa, Santa Sé de Roma. E, portanto, sou padre aqui da Diocese de Osasco, pároco da Igreja São Domingos na cidade de Osasco. Sou doutor em teologia moral, portanto, a moral é a área da teologia que é a minha especialidade. E também conferencista sobre temas de gênero, aborto, etc. Professor de teologia, enfim. A gente faz umas coisinhas por aí. E tem o curso de casamento também, né, padre? Tem cursos na internet, tem um curso chamado Código do Matrimônio, tem outro curso chamado Como Ler a Bíblia, tem outro curso que é Teologia Moral no Novo Testamento, e assim vai. Ótimo. Então, padre, como que surgiu, né, o convite para essa live? Eu sou fisioterapeuta, formada em fisioterapia pélvica há uns 3 anos. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu tive muitas pacientes vindo da Igreja Católica. Eu moro no interior do Espírito Santo, né? Então, muitas pacientes vinham tirar dúvidas comigo. E dúvidas que eu falava, mas como assim que você tem dúvidas sobre isso? Sabe? De posições não pode, que tocar na região íntima para fazer higiene não pode, porque a educação sexual, né, foi tudo para essa geração das nossas mães foi tudo muito rígido e mal se falava. E aí veio agora a minha geração, onde tudo pode, né? Vamos fazer tudo, porque se o mundo acabar amanhã, a gente pelo menos, né, aproveitou até o último momento. E aí eu falei, gente, não pode ser assim, né? A gente tem que ter o equilíbrio e tem que ter a moral, porque, né, antes sustentar o prazer do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa alma. E aí eu e meu marido, nós somos seus seguidores, então a gente está sempre acompanhando os seus posts, as suas homilias. E aí ele falou, por que você não chama então o padre José Eduardo para fazer essa live para esclarecer sobre esses assuntos, né? E é isso que eu queria que o senhor falasse para gente, como se fosse aí a palavra toda sua, uma forma de esclarecer sobre esses assuntos que não deveriam ser tabus, mas que são tabus, e eu falo até por mim, né, que quando eu eu não tinha uma atividade tão assídua, né, e uma vivência tão assídua na Igreja Católica antes de começar a namorar o meu atual marido. Então, a nossa conversão foi sendo, né, juntas. Então, a gente passou de uma vida sexual bem desregrada, né, e vivemos a castidade. E aí, nessa vivência da castidade, que eu fui vendo que até mesmo dentro da Igreja Católica, as pessoas não sabem nos esclarecer sobre esses assuntos, né? O que eu Uhum. escutava era que o sexo é sujo, que ter prazer é pecado, que nada pode e que o sexo é somente para a gente procriar, não tem essa questão, não se falava do unitivo, né, do belo do sexo. Então, já falei até demais, né? Então, eu queria deixar a palavra para o senhor para ir esclarecendo esses assuntos, né? Aonde que a sexualidade se perdeu, né? Que era de uma forma e aí foi virando outra e agora a gente está nessa coisa perdida. Então, é assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que
Deixa eu fazer só uma coisinha aqui que está me incomodando um pouco. Ah, essa luz. Isso. Graças a Deus, assim ficou melhor. Acho que aqui a gente tem. A gente pode ir fazendo essa conversa de uma forma um pouquinho de bate-papo, né? Sim. Para não ficar muito pesada, porque também a gente pode correr o risco de ficar maçante. E também você pode ir me interrompendo quando tiver alguma coisa que você perceber que não é evidente, que não é clara para todo mundo, e assim por Tá diante, bom. né? Bom, então, acho que em primeiro lugar, eu acho muito legal a gente poder conversar sobre isso, inclusive dentro da sua área, que é a fisioterapia pélvica, porque eu vejo o seguinte, que os jovens, quando se casam, e eles vêm de um contexto católico, muito, muito fiel. Então, por exemplo, a moça casa virgem, o rapaz, muitas vezes também, mas outras vezes ele não é mais virgem, mas ele já tem muito tempo que teve contato sexual e viveu um período de castidade mais ou menos regular, ao menos de contato com outra pessoa, né? Uhum. Então, a vida sexual inicial ela é bem problemática para muitos casais jovens, né? Eu acho que ela é complicada para todo mundo, na verdade, não é só para os casais jovens. É que quando nós falamos de casais jovens católicos, é porque para nós o ato sexual só é lícito depois do casamento. Então, um jovem que leva isso a sério, e há muitos que levam, contrariamente ao que as pessoas pensam por aí, um jovem que leva isso a sério, ele vai começar a ter experiência sexual quando ele casa. E, eu acho isso muito, muito, muito interessante, porque os outros que não são católicos praticantes, ou que, enfim, não levam a sério a castidade, bom, eles já vão vivendo um namoro todo permissivo, e aos trancos e barrancos vão aprendendo tudo, inclusive que eu acho da maneira errada, porque eles acabam não tendo aquela segurança, né? Porque, veja, quando a pessoa ela antecipa o sexo ao casamento, ela se expõe à possibilidade de uma defraudação. Então, aquilo não é uma entrega segura, é uma entrega cheia de inseguranças, de incertezas, e acaba sendo psicologicamente também um pouco duvidosa, né? Porque a entrega da sexualidade é uma entrega total e restrita, em que os dois, por assim dizer, fazem a conjunção dos corpos, mas ela é um símbolo de uma entrega da vontade, do coração e assim por diante. Ora, então o que acontece é que muitos jovens que começam a vida sexual, no casamento, etc., eles não sabem lidar com certos problemas. Então, as meninas muitas vezes têm vaginismo. É bem fácil acontecer hoje em dia isso. Uma moça muito casta, muito, muito certinha, etc. Portanto, pudica, portanto, é muito, muito reservada, muito respeitosa. Quando vai consumar um matrimônio com o marido, não consegue, porque a musculatura vaginal contrai. Nossa, tendo muitos casos. Muitos casos. Eu tenho. É engraçado, né? Eu não só, digamos, atendo casos desse tipo, como meio que eu adivinho o que vai acontecer. Basta eu conhecer um pouco a pessoa, eu já entendo que aquilo ali vai acontecer, pode acontecer, né? Tem tudo muito a ver com o modo como a pessoa lida com a corporeidade. Alguém que é bastante retraído, ou que tem
um comportamento um pouco mais recalcado, no caso da mulher, tem dificuldade para, digamos assim, lidar com a sua própria genitalidade e a consequência disso é a manifestação do vaginismo. Para quem não conhece, né, o vaginismo é a involuntária contração do músculo, da musculatura vaginal. Então, quando o marido vai efetuar a penetração, involuntária e até inconscientemente a mulher contrai a musculatura como um ato reflexo, e se o marido tenta prosseguir, aquilo causa uma dor insuportável, o ato fica inviável e às vezes isso se arrasta por meses. Eu já vi casos até de 1 ano e meio em que a pessoa, porque não tinha esse conhecimento, não sabia que existia fisioterapia pélvica, pomperismo, etc. O pomperismo, para quem não sabe, é um tipo de fisioterapia, né? Em que a mulher vai contraindo a região cervical, a região íntima, e vai melhorando a sua elasticidade, perdendo esse reflexo, digamos assim, de expulsão do órgão genital masculino, né? É mais ou menos isso, né, doutora? O pompoarismo, na verdade, ele é mais prática de atividade, né? Uhum. Ela acaba não tratando o pompoarismo porque ela trabalha o fortalecimento da musculatura. Então, uma paciente que tem vaginismo, ela tem que trabalhar o quê? O relaxamento. E foi através desse reflexo na minha musculatura que eu me apaixonei e comecei a fazer fisioterapia pélvica. Porque, como eu falei, né? Eu vim de uma sexualidade desregrada, vivia castidade, na vivência da castidade, aquela coisa de que Lívia, você tá pecando, Lívia, sentir prazer, você não pode sentir prazer. Então, aquela coisa que até a vivência da castidade era algo que eu ficava assim, mas que lado que eu vou, né? Porque aí você não comunica, te instruem que se você sente prazer pelo seu namorado, você tá errado, né? Então é como se a castidade fosse algo muito fácil. Gente, se tá fácil, tá errado, porque é difícil, né? O desejo ele vem, você tá ali com uma pessoa que vai ser o É, seu marido pro resto da vida. E foi essa educação que foram levando para mim que eu, na lua de mel, tive essa contração da minha musculatura. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? E aí eu fui ser paciente da fisioterapia pélvica para então conseguir entender. E aí hoje, tratando essas mulheres, tudo tudo flui melhor, né? Porque quando você tá na pele dela, você consegue entender tudo que tá na cabeça dela. Então as pessoas, elas têm dificuldade o quê? De viver a castidade, mas de viver a castidade no sentido de entender, conversar, se expor, né? E se olhar. As mulheres não se olham. Eu falo que quando eu vou fazer o atendimento, eu passo lá do beabá até mostrar o que eu vou fazer. Então, as mulheres, elas não sabem fazer a higiene íntima. Porque até eu tocar para fazer higiene íntima, elas já têm um repulso, sabe? Então eu falo, se você tem vergonha de tocar o seu corpo para fazer uma higiene, quem dirá se expor, né, na lua de mel? é um nível de recalque muito grande. Mas isso existe porque, né? Às vezes o ensino sobre a castidade, ele é muito focado no aspecto negativo, do pecado. Aham. E existem certos ambientes em que o tema é muito recorrente e é muito complicado. Eu, por exemplo, eu quase nunca falo desses assuntos, quase nunca. Muito por cima, porque não é necessário, a gente basta dar doutrina de uma maneira geral e pronto, né? E formando a consciência das pessoas no confessionário. Mas há ambientes em que isso tudo é martelado com uma insistência muito grande e as pessoas vão adquirindo esses complexos mentais, né? Mas, assim, as experiências que eu tive foram muito interessantes nesse sentido, né? Porque geralmente são moças que você tem um misto muito, muito interessante. De um lado, você tem moças extremamente recatadas e que têm
uma dificuldade enorme de lidar com a sua corporeidade, né? E com a sua genitalidade, lembrando que você se higienizar, você se tocar do ponto de vista da limpeza mesmo, do autocuidado, não é pecado, né? O pecado é quando você se toca com o fim de obter um prazer venéreo, que nesse caso é indevido. Né? Mas a simples higienização poxa vida, né? Então, às vezes você tem um misto de moças que são recatadas e rapazes que são inexperientes e às vezes tem, por exemplo, fimose, que é quando a glande é recoberta pelo excesso de pele, uma pele que não se desprende quando o homem fica excitado, né? E precisa fazer cirurgia muitas vezes para a remoção do prepúcio, né? A circuncisão, né? A cirurgia de fimose. Então, quando juntam esses elementos todos, então você começa a vida sexual de um jeito extremamente esquisito, né? Marcado por dor, marcado por vergonha, por dificuldade de falar. E as coisas tendem a se complicar, porque quando você tem dor, a pessoa às vezes pensa que é daquele jeito mesmo. E a mulher, por exemplo, muitas vezes não vai conseguir elaborar uma atividade sexual que seja satisfatória, né? Em que ela atinja a conclusão do relacionamento íntimo, né? Então acho que é um bom começo. Esse pontapé inicial aqui já trouxe à luz alguns temas que são bem tabus e que quase ninguém fala hoje em dia. Padre, aí você estava falando de relacionamento, e aí até fizeram uma pergunta aqui para a gente entrar nos outros assuntos que as pessoas deixaram aqui comigo, né? A gente fala muito do método contraceptivo, né? E a gente fala muito hoje em dia do MOB, método de ovulação bilis, para quem não conhece. E aí me fizeram a pergunta, tá, mas o MOB que falam tanto, né? É a camisinha dos católicos? Então, se é a camisinha onde você não pode ter relação no momento fértil, por que então que você não pode usar o método contraceptivo que é a camisinha? É interessante a pergunta, porque ela tá eu tô ficando um pouco assustado também com muita informação ruim que está circulando e às vezes tem um certo sensacionalismo entre os católicos que tem me preocupado um pouco. Então, vamos lá, acho que a gente tem que entender a coisa na raiz, né? Então, o ato sexual, ele intrinsecamente é ordenado à vida. Ou seja, se você não usar nenhum método contraceptivo, ele potencialmente vai produzir a vida. Essa é a sua função biológica, né? A qual está conectada a um prazer. Ora, o prazer existe, inclusive, em função da importância da função biológica. Há uma racionalidade por detrás do prazer. Então, vejam, assim como o prazer de comer existe, mas ele tem que ser equilibrado de acordo com a função biológica que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho que comer o suficiente para me nutrir. Mas se eu como além do que é necessário para me nutrir, eu cometo um pecado de gula. Então, justamente quando você já não come para a nutrição, mas você come para a satisfação do prazer gastronômico, né? Só que o que acontece? Os romanos, eles desconectavam
o comer da nutrição. Então, o que eles faziam? Eles comiam e vomitavam. Comiam e vomitavam. Tinha os vomitórios, né? Que eram os lugares onde eles iam vomitar para poder comer mais, para poder sentir o prazer de comer. Ora, exatamente é o que acontece com a contracepção. Quando você desconecta a função biológica da sua intrínseca, aliás, quando você desconecta o prazer da sua intrínseca função biológica de é, procriação, né? Quando você separa as duas coisas, você moralmente, você vai lá e separa as duas coisas. Então você está apenas, digamos assim, fazendo sexo para obtenção do prazer. E isso é ilícito, é ilícito. Isso é um pecado contra a natureza, um pecado grave contra a natureza. Porque, vejam, o prazer sexual ele foi deixado por Deus, assim como o prazer gastronômico, para a conservação da vida. Só que o prazer gastronômico é para a vida individual e o prazer sexual é para a vida da espécie. E como a vida da espécie é mais importante que a vida de um indivíduo, o prazer sexual, fisicamente, é o mais intenso que existe. Por quê? Se ele não existisse, ninguém copularia. Porque a cópula é um negócio que dá trabalho. Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que suportar alguém, você tem que viver com essa. Enfim, então, se não houvesse o prazer, a humanidade acabaria. Não haveria mais humanidade. Então, por exemplo, se a relação sexual provocasse dor, incômodo, insatisfação, a humanidade iria acabar. Porque ninguém faria isso. Então há uma racionalidade interna em que eu não posso separar o fim procriativo do prazer, né? Da satisfação que o ato sexual traz consigo, da união dos cônjuges entre si. E só para completar a ideia, justamente porque eu não posso separar o fim procriativo do unitivo, o casamento, o sexo só é lícito dentro do matrimônio. Porque os filhos, eventualmente oriundos dessa relação, têm o direito de ser criados pelos seus pais, pelos seus progenitores. Então toda atividade sexual fora do casamento é ilícita. E toda atividade sexual dentro do casamento que é contra a natureza também é ilícita. É simples assim. Ora, existem dois meios da gente separar procriação e prazer. Eu posso fazer o sexo só por prazer, e aí é a contracepção. Eu cego, eu voluntariamente interfiro na fisiologia do ato sexual para torná-lo estéril. Isso é contracepção. E, e isso aqui é separar o prazer da procriação. Eu estou separando o prazer da finalidade intrínseca que o ato sexual tem, para desfrutar apenas do prazer e cegar, né, a finalidade biológica pela minha intervenção. Mas eu também posso procriar sem sexo. É a fecundação artificial. Que você simplesmente obtém as células procriativas e faz a fecundação e introduz na mulher o óvulo fecundado, o pequeno embrião. Também é pecado mortal, porque o ser humano não é um produto de uma técnica, não é uma coisa que você fabrica. É uma pessoa, tem uma dignidade, etc. Né? Então, toda essa mercantilização do ser humano é uma desvalorização antropológica fundamental. Bom, dito isso, então, o que é pecado?
do ponto de vista do fim procriativo? É a contracepção. É quando eu intervenho para tornar um ato sexual infecundo e usar apenas da sua finalidade punitiva, para obter prazer. Isso aqui é pecado grave. Ora, mas aí tem o caso de que a mulher tem ciclos de fertilidade e infertilidade. É o ciclo ovulatório. Então, a mulher tem períodos em que ela está fértil e períodos em que ela está infértil. E aí, o casal pode restringir o contato sexual a esses dias. De tal modo que eles evitem a concepção de um filho. Mas sem intervir na fisiologia do ato sexual. Eles não estão tornando o ato sexual infecundo. Eles estão tendo um ato sexual íntegro, um ato sexual completo, um ato sexual sem nenhuma intervenção moral na sexualidade e, digamos assim, extrinsecamente, acidentalmente, circunstancialmente, ele não será fecundo, porque a mulher não está numa fase fecunda. Por que que isso aqui a gente chama de continência periódica? Por que que a continência periódica ela é lícita e ela é virtuosa? Porque você muda o seu comportamento. Você não vai ter relação sexual quando você quiser. Você vai ter relação sexual quando você pode ter. Caso você queira conceber ou caso você não queira conceber, não possa conceber. Então você vai restringir o ato sexual a isso. Aí vem um outro capítulo ligado a isso daqui, que é o seguinte: um método para eu identificar as fases férteis e inférteis da mulher. Aí um método, porque as pessoas falam assim, a igreja não autoriza a utilização de métodos artificiais. Ela só autoriza a utilização de métodos naturais. Não é verdade isso daí. Por quê? Por exemplo, o coito interrompido é um método natural. Quando o marido ejacula fora da mulher. É um método natural. Mas é ilícito. Por quê? Há uma intervenção moral no ato para torná-lo infecundo, para que se desfrute apenas do prazer sexual. É um ato de contracepção esse daí. Né? Então, doutora Lívia, o método é um método apenas para verificação da fertilidade ou infertilidade no período concreto em que a mulher pode ou não pode manter relação. E aí existem vários métodos, que inclusive podem ser associados. Então, o mais tradicional é a tabela, que funciona bem para as mulheres reguladas. Uhum. Cada vez são mais raras as mulheres reguladas, por quê? Explicava-me isso um dia desses uma ginecologista que é amiga. Porque as águas dos reservatórios estão cheias de hormônio feminino. Como as mulheres elas tomam anticoncepcional, e anticoncepcional é feito de hormônio feminino, progesterona, etc. E elas urinam, o hormônio sai na urina, a urina vai para as águas, essas águas são purificadas, mas a purificação deixa resíduos, deixa algo de hormônio feminino ali. E, inclusive, algumas mulheres que têm, por exemplo, endometriose, coisas desse tipo, precisam fazer uma desintoxicação e precisam beber água de fonte. Às vezes, bebendo a água de fonte, ela já para de ingerir esse adicional de hormônio, e esse adicional de hormônio provoca muita irregularidade, né? Naquilo que se consome, nas carnes, tem muito hormônio que engorda animais, etc. Né? A carne de porco não é criada com hormônio, né? Mas as demais
muitas vezes se utiliza hormônio para a criação, né? Então, veja, a tabela funciona muito bem para as mulheres regulares. Geralmente, as mulheres que têm uma dieta mais natural tendem a ser mais regulares. Quando a mulher não é regular, muitas vezes ela pode fazer uso de um regulador menstrual não contraceptivo. Alguns grupos são contra, por exemplo. Eu sei de grupos que militam muito pelo MOB e que são contra os reguladores menstruais, né? Porque são química, etc. Uma linha um pouco mais, digamos, naturalista. Mas a verdade é que, moralmente falando, desde que eles não tenham finalidade contraceptiva, podem ser usados. Geralmente são de um hormônio só, né? E eles ajudam na regulação. Entendi. Mas, mesmo as mulheres que são irregulares, elas têm algum ciclo. E esse ciclo, ele se desenvolve com um certo, digamos assim, um certo ritmo, né? Então, desculpa estar falando tanto, mas é que a gente entrou nesse buraco, agora eu tenho que sair dele. Então eu tenho que falar até o final. Tá. Então, por exemplo, a, a mulher, esse no fundo é a lógica do método de ovulação Billings, né? A mulher, ela para conceber um filho, é a coisa, não é tão fácil assim, é difícil. Por quê? Uhum. Porque o marido tem que ejacular dentro dentro da cavidade cervical, e a cavidade cervical ela tem que estar é, lubrificada pelo muco, né? Uhum. Que é uma secreção que vai desde as trompas de Falópio, que é onde acontece a fecundação, até a cavidade cervical da mulher, até a abertura vaginal. Ora, se ela estiver seca, ela não vai conceber. Não tem como conceber. Porque os espermatozoides morrem. Só vai conceber se ela estiver úmida. Se ela tiver o muco cervical. Esse muco cervical, ele sempre é de um lado, é, por vez. Uhum. Porque a mulher raramente ovula por dois ovários simultaneamente. Uhum. Pode acontecer, mas é uma exceção. Em geral, ela ovula um mês num ovário, outro mês no outro ovário. Podem acontecer variações, mas em geral é assim. E quando ela ovula, a parede do útero correspondente ao lado pelo qual ela ovulou é a que vai ficar com um muco e ela pode observar na sua cavidade cervical, na vagina, ela pode perceber a espessura desse muco. E, uma vez que o muco estiver presente, que estiver com uma espessura que ela vai se tornando mais espessa, ela sabe que a fertilidade está aumentando e aí ela precisa tomar cuidado. Então, veja, o método de ovulação Billings, em princípio, não tem erro se a pessoa, por exemplo, associa outras formas de observação, como Aham. termômetro, Uhum. porque quando a mulher ovula, a temperatura corporal sobe um pouquinho, algo como 2 graus. Há um microprocesso inflamatório, né? Então, se ela mede a temperatura, ela vai saber que possivelmente ela está ovulando. Ela observa o muco, também vai ter certeza. Se ela tiver muita dúvida, existem testes de ovulação de farmácia, em que ela vai conseguir saber se ovulou, né? Por que isso tudo é importante dizer? Porque as pessoas elas não sabem fazer o método Billings, elas acham que sabem, não sabem fazer o método Billings, não anotam, porque demanda trabalho. Tem que acompanhar, tem que anotar, tem que ir mais ou menos fazendo o cálculo, tem que supor, olha, tá chegando os dias ali, etc. Então, há toda uma necessidade de observação
E essa necessidade de observação, ela tem um problema adicional. Por quê? Quando a mulher está fértil, ela tem mais libido. Então, o que acontece? É, isso daí, as pessoas dizem assim, o método falhou. Não, querido, quem falhou foi você, que não aguentou esperar um pouquinho. Quem falhou foi você, foi seu marido. Às vezes as pessoas não aguentam esperar, tudo bem. Mas se ela faz corretamente o método, ela vai saber quando ela está infértil, né? Só que aí tem uma turma que está difundindo pela igreja essa, esse ensino de que não é lícito você evitar filhos pela continência periódica. E por que eles estão dizendo isso? Porque justamente utilizam essa coisa que a senhora está falando, que o método Billings vira camisinha católica, ou que o método Billings é uma espécie de contracepção. Isso é uma ignorância crassa, crassa, crassa. Por quê? Entre o método Billings, que quer dizer, não é um método, né? Não é bem um método. O método é só para você verificar o período fértil e infértil. Mas, entre a continência periódica e a contracepção, há um abismo moral. Há um abismo. Quer dizer, na contracepção, você está intervindo na fisiologia do ato sexual para desfrutar do prazer. Ela é intrinsecamente perversa. Na continência periódica, você tem um ato sexual íntegro e você restringiu esse ato ao momento infértil da mulher com sacrifício para os dois, para o marido e para a mulher, porque vocês querem exercer aquilo que a igreja chama de paternidade responsável. As pessoas esqueceram desse conceito. É um conceito moral, é um conceito católico, que é o conceito da paternidade responsável. Ou seja, você só pode ter os filhos que você puder criar. E esse poder criar tem vários aspectos aqui. Sim. E que eles devem ser discernidos pelo casal. Então, por exemplo, às vezes a mulher tem dois bebês pequenos. Como que ela vai, ainda numa fase um pouco estranha, assim, de lidar com o corpo, etc. Como que ela vai ter um outro filho assim, um em cima do outro? Às vezes é difícil. Às Sim. vezes ela não tem uma infraestrutura. Não tem a mãe que mora perto, não tem alguém com quem ela possa contar. E ela vai ficar sozinha, o marido vai ficar trabalhando. Para ela é difícil, é complicado, é uma situação, às vezes, quase que desesperadora em alguns casos. Às vezes a pessoa não tem situação, uma psique adequada. A pessoa tem o psiquismo atrapalhado. Para ela, não é bem o caso. Outras pessoas, por exemplo, têm problemas mais sérios, do tipo assim, genético. Então, por exemplo, um casal que ele tem uma tendência de gerar filhos com defeitos, não é bom, não é Sim, bonito dizer sim. isso, né? Uhum. Filhos com deficiência, com algum tipo de deficiência, por razões genéticas. Eles têm que tomar cuidado, porque, veja bem, se você tem uma família com vários filhos, uma sequência de síndromes, enfim, coisas desse tipo, né? Ou de transtorno, etc. Peraí, você educar, por exemplo, um filho autista, ele demanda de você uma energia imensa. Você Ô, padre, educar mas um aí, filho down, também. Ah, nesses casos, igual até me perguntaram aqui, quando a mulher tem a tendência do bebê, né, ter risco fetal, nem nesses casos o método contraceptivo, o anticoncepcional, ele é aceitável, ele é lícito? Aí não. seria. A Não, contracepção não, A contracepção é ilícita de sempre, qualquer é pro forma. sempre, de qualquer forma, Sim. mas não é verdade que é difícil vivê-la. Não é viver a continência periódica. Não é verdade. A maior parte dos casais tem uma vida sexual esporádica. Uhum. Ou seja, a turma não está fazendo
ato conjugal toda semana. Não tá. Depois dos primeiros anos, dos primeiros meses de casamento, a coisa fica mais assim. Então, a vida sexual é esporádica. Então, a maior parte dos casais tem a facilidade para praticar continência periódica. O povo está cansado, gente. Tem que trabalhar o dia inteiro, fim de semana é corrido, tem supermercado, tem sogra, tem filho, tem não sei o quê. A Eu ia pessoa te não tem perguntar tanto isso tempo. agora. Eu ia te perguntar isso agora, porque eu fiz um post falando sobre sexo sem vontade e eu vi um Reels também que o senhor falou sobre isso, né? E aí, meu Deus, que burburinho que deu esse post no meu direct, que as mulheres falando, pelo amor de Deus, como que você coloca isso? Que a gente tem que fazer sexo sem vontade e a gente só tem que fazer quando a gente tem vontade, que se a gente não tem vontade, a gente está sendo estuprado pelo nosso marido. E aí, padre? Não, eu não creio. Primeiro que eu acho que isso é irreal. É uma coisa assim, muito idealista. Na prática mesmo, sei lá, a pessoa não tá muito afim, assim. É um diazinho meio frio, não sei. A pessoa não tá muito afim. O cônjuge tem que dar uma convencida. Em geral é isso. Em Isso. geral é isso. As pessoas, pelo menos o que eu atendo aqui é. Gente, eu já tive várias situações, várias, que eu tive que chegar para o marido e tirar satisfação. Falar assim: olha, sua mulher tá aí, tá vem reclamar. Filho, vamos lá? É um homem cansado, um homem desmotivado. É, acontece, é a vida, né? A vida, a vida moderna não é fácil. Então, você dizer assim, nossa, quando é que o casal tá super afim? Ah, 3 vezes no ano, no dia de viagem, super romântico. Não é, o normal não é esse. Vocês me desculpem, mas o normal não é esse. E o que eu acho mais interessante é a turma que deixa, por exemplo, a vocação de celibato para poder, porque acha que não vai aguentar o celibato para poder casar. E chega quando casa, não tem. Aí Verdade. a pessoa fala assim: Nossa Senhora, eu achava que ia ser uma coisa mais fácil, mais atraente. Mas não é tudo isso. A verdade é que não é tudo isso, a gente tem que ser realista. O ato sexual demanda um esforço, demanda vontade, demanda você amar aquela pessoa e dizer assim: olha, hoje talvez eu não estaria tanto afim, mas por amor, vamos lá. E vai e dá certo, tem prazer também, porque doer não dói. E pelo bem da família, pelo bem do casal, eles vão transformando isso num ato de entrega. É o Ótimo. que acontece na maior parte das vezes. Ô, padre, e aí falando também sobre essa questão do prazer, essa sede que os casais têm hoje em dia pela novidade, né? Então, vamos tentar coisas novas, vamos tentar um vibrador, vamos tentar um sexo anal, vamos tentar ir para um motel. E aí? Essas coisas a gente desaconselha vivamente, né? Então, cada uma delas é um mundo, né? Então, por exemplo, você falou motel, né? Eu, eu acho que a gente não pode estabelecer uma regra assim férrea. Por quê? Porque tem casos e casos. Então, por exemplo, às vezes o casal mora no mesmo quarto com 3 filhos, dorme no mesmo, é tudo meio que junto. E ali o casal fica sem muita alternativa, né? Então, às vezes, o marido tem que fazer isso, tem que ir para um lugar mais fácil para ter a relação sexual. Eu desaconselho. Eu desaconselho por quê? Porque eu acho que um cristão, ele não deve levar o seu cônjuge para um lugar onde acontece adultério, onde acontece ato contra a natureza. Quer dizer, Aham. é a Uhum. sua esposa, meu filho, Uhum. você está casado na igreja, aquilo é uma coisa santa. Você vai usar da intimidade conjugal num lugar imundo, né? Onde não aconselho, não aconselho mesmo. Então, se puder mandar as crianças para a avó, para casa da tia, para uma pessoa da igreja, combina lá com os casais, bota os filhos para brincar uma tarde de domingo aí e pronto. É melhor, eu acho mais adequado, né? Mas eu reconheço que existem situações em que nem sempre isso é possível. Então, ir a esse ambiente em si, para um casal casado, na igreja certinho, não é pecado, mas eu acho desaconselhável. Mas sair para um hotel Hotel mais eu leve, acho tranquilo, legal. acho mais leve, um hotel fazenda, um negócio assim. Sim, legal. Eu acho que. Agora, motel eu Motel. acho meio baixo. Aham. Baixo. Uhum.
Sobre. E depois é perigoso, né? Você pegar uma pereba lá, um negócio. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de autocuidado, né? Sei lá. Enfim, embora eu acho também esses ambientes eles higienizam, quero acreditar nisso, né? Quero acreditar. Bom, sobre as fantasias. As fantasias que as pessoas querem colocar, né? Francamente, eu acho que aqui já está entrando uma interferência que Pornográfica. não só pornográfica, mas que te separa do seu cônjuge na, na sua imaginação. Porque, veja, se para você se sentir atraído pelo seu cônjuge, ele tem que se disfarçar de bombeiro, de médico, de jardineiro, sei lá o quê, isso significa o quê? Isso significa que, imaginativamente, você está se deslocando para um outro personagem que é não o seu esposo. E está aqui, né? Está aqui na sua imaginação. E para um cristão, o ato conjugal é um ato de caridade. Ele está amando a Deus naquele ato. É uma coisa muito santa para um casal casado na igreja. Então, se ele coloca uma poluição imaginativa ali, ele perverteu, digamos, a imagem do seu cônjuge. Ele já não está na sua alma tratando com seu cônjuge, ele está obtendo um favor a partir de uma outra mediação conceitual, mental, que psicologicamente afasta daquela pessoa, né? Então, para um cristão, esse tipo de coisa deve se evitar. Deve se evitar. É, ainda mais você imagina, você utilizar um objeto para penetrar o seu marido. É um ato de tortura, chega a ser um ato de tortura isso daí, né? É, claro, eu entendo que o homem tem uma sensibilidade na próstata, etc. Porém, o homem tem que atingir o clímax pelas vias naturais. Uhum. Então aquilo acaba sendo, de algum modo, uma intervenção indevida no ato sexual. E a outra coisa que você mencionou é a questão sexo anal, né? Aqui nós temos várias questões. A primeira é a questão propriamente do sexo anal consumado, é, é, digamos assim, na parte indevida, né? Na parte indevida. O sexo anal não é recomendado. Bom, em primeiro lugar, se o homem atingir o orgasmo no ânus da mulher, aquilo é pecado mortal, porque o ato é contra a natureza. Ele já não é fecundo, então é um pecado mortal. Mas alguns dizem, no caminho para, é, desde que o ato se conclua segundo o modo natural, poder-se ia no caminho para, como uma espécie de preliminar, haver a penetração anal. Eu acho que isso, embora haja uma discussão entre moralistas, uns são favoráveis, outros não são favoráveis, Apoiam como eu sou prioridades. eu sou desfavorável a Sim. essa posição. Por quê? Por duas razões, né? Por uma razão anatômica, porque aquela parte do corpo não foi projetada para isso e expõe o corpo a riscos, até de infecção mesmo. Sim. Uhum. Isso pode causar danos à saúde da mulher. Pode causar danos à saúde do homem, porque pode entrar algum tipo de bactéria é, no pênis masculino e isso pode dar uma prostatite. As pessoas não sabem quanto isso é Não sabe. terrível. Tem que tomar antibióticos fortíssimos, às vezes até antibiótico por 6 meses
para curar uma prostatite, é perigoso, tem o seu risco. E também de algum risco de infecção uh, vaginal, Uhum. porque como a abertura anatômica é muito próxima, Uhum. então pode acontecer algum tipo enfim, de mistura, né? Então não é recomendável e isso deixa as mulheres. No homem ainda haveria algum tipo de prazer, na mulher não, porque a mulher não tem próstata. Então é apenas o prazer masoquista, que é um pouco transtornado, né? Então, não. Essa é a primeira razão. E a segunda razão é por uma razão uma razão mais moral mesmo. Porque, veja bem, se não é lícito concluir ali, ora, quando o homem exerce a sexualidade ali, ele está imaginando o quê? Que ele vai terminar ali. Então, ele tem uma. Embora ele se proponha não concluir ali, é, na verdade, ele vai, de alguma maneira, ter o afeto daquilo. Então, ele está se predispondo para aquilo que não é correto. Ele está querendo aquilo que não é correto para poder chegar a fazer aquilo ali. Então, a gente desaconselha, eu desaconselho que casais católicos não deveriam recorrer a esse tipo de coisa, porque o mais importante não são essas aventuras. O mais importante é o amor entre o casal, o amor que supõe frontalidade, olho no olho, toque. Às vezes eu tenho que dizer para alguns casais, vocês têm que se beijar, porque o casal vai perdendo a liga. Porque vai acontecendo assim, que o homem é meio bruto, a mulher vai ficando arisca. Eles vão perdendo a liga e já não tem mais beijo na boca, não tem abraço. E precisa ter, é necessário ter, porque senão o casal perde a química, se vai afastando, né? Então, isso é mais importante do que a penetração em si. Porque a penetração ela vai ser apenas, digamos, um recurso anatômico, mas que ele tem que estar, digamos, desenhado dentro de uma moldura afetiva, carinhosa, atenciosa entre o marido e a mulher, né? Ô, padre, agora uma dúvida minha, como profissional, aproveitando que o senhor é um padre moralista, muitos acessórios da fisioterapia pélvica veio do pompoarismo, veio de sex shop, e um deles foi o vibrador. Então a gente sabe, né, que a vibração, ela leva a dessensibilização do clitóris, ela leva a masturbação, e aí a gente tem toda essa separação. Mas aí utilizando o vibrador com uma parte terapêutica, porque às vezes as mulheres com vaginismo, eu passo até, tem uns vibrador bem pequenininhos assim, que eu passo para elas fazerem como uma terapia em casa, sabe? Sem chegar ao orgasmo, mas com uma forma de relaxamento, potencializar o É relaxamento. Estou isso, errando? é isso aí. A chave é o que você falou, que você acabou de falar. Não visar o orgasmo, né? Ela está fazendo uma espécie de fisioterapia mesmo, né? Sim, Para que ela perca a tensão muscular, para que ela possa ter o ato sexual com o marido. Então não tem problema. ótimo. É um Gente, eu tô. problema, viu? Hã? É um problema, viu, Lívia? Porque o que acontece? Algumas mulheres, elas se acostumam demais Demais. com a excitação externa Sim, da vagina. sim. E o que acontece? É, elas acham que isso aqui é o máximo, etc. Isso vai sendo porta para outras experiências que às vezes não tem Sim. retorno. E elas precisam aprender também que todo o complexo da cavidade vaginal é, digamos, todo ele é Sim, erógeno. Todo ele é erógeno, não sim, é apenas o sim. clitóris, né? Todo ele é erógeno.
E eu fiz esse curso que eu tenho, foi através dele que eu fui te convidar, justamente por isso, porque a gente vê na fisioterapia pélvica o autoconhecimento vindo através disso. Ah, é como um vibrador para você se masturbar, para você chegar ao prazer, para você entender, tá, 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 tá. E eu falei, gente, calma aí, não é assim não. As mulheres vão ficar mais frustradas e é o que acontece, porque o toque é totalmente diferente, e acabam ficando viciadas, que eu tenho pacientes que tiveram que fazer o desmame do vibrador, de tão viciada que elas Deus estavam, me livre. e não conhece nada, né? Porque quando chega ali no relacionamento é tudo totalmente diferente. Não, pelo amor de Deus. E é exatamente isso. Eu acho que É mais ou menos como o pessoal que aconselha a masturbação masculina como meio para para não ter mais ejaculação precoce. precoce, sim, Quando a ejaculação precoce é causada pela sim, masturbação. Quer dizer, uhum, como a masturbação é muito rápida, o homem aprende a chegar rapidamente ao orgasmo. E, portanto, ele vai adquirindo isso daí. Muita gente diz que diria que o que eu estou falando é um absurdo, mas eu não estou falando na teoria, eu estou falando de casos reais que eu vivo. Porque depois, quando os garotos casam e a tempística da mulher e do homem é completamente diferente, e eles têm que ir com calma, eles têm que levar a mulher a chegar à conclusão, eles não conseguem. Eles, às vezes, concluem antes e aquilo fica frustrante, a mulher se sente usada, é um horror. horror, E isso se aprende como? Pornografia e masturbação. sim, É o caminho para você ter uma vida sexual extremamente frustrada. sim, Além do ponto de vista psicológico, porque se o cara está se comparando com o outro que é extremamente dotado, como se isso fosse importante para as mulheres, que não é, que é outra coisa também que as pessoas não falam, porque eles acham que a mulher, ela, para ela, é importante um homem avantajado. Não é verdade. Por quê? A cavidade vaginal tem 8 centímetros. Então, quer dizer, se um homem é muito avantajado, acho. isso não vai trazer, às vezes vai trazer até incômodo para a mulher. Já vi casos de homens que vieram falar comigo sobre isso, da dificuldade que eles têm por serem bem dotados, como aquilo é ruim para eles, e também de mulheres que não suportaram. Sim, Então, são mitos que se vão criando e que as pessoas vão se tornando inseguras. sim, Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é tudo sim. bobagem. Ai, ai, eu acho que acabou, porque o nosso tempo vai dando e eu quero deixar essa live salva. Eu preciso deixar, porque o tanto de pergunta aqui vai ficar salva. Vai ficar salva, gente. Mas se tiver mais alguma pergunta, a gente passa um pouquinho, não tem problema. Padre, eu acho que era isso. Na verdade, só faltou uma, falando sobre sexo oral. Porque a gente vê muito falando sobre sexo oral, as mulheres, né, podem chegar ao orgasmo várias vezes, e os homens não, porque eles precisam ejacular dentro do canal vaginal, né, para ter a função procriativa. É assim mesmo? É, é Somos assim mesmo, privilegiadas? mais ou menos. Mais ou menos, porque também não é tão fácil assim para a mulher chegar ao orgasmo. Então, eu acho que aqui também há muita banalização sobre esse assunto. Por quê? Você veja, as pessoas perguntam: é lícito o sexo oral? Né? Às vezes os casais praticam com uma preliminar ao Sim, ato sexual. Né? Em princípio, não é indicado. Por quê? Porque ele supõe certa subalternização de um pelo outro. Né? E, ao mesmo tempo, é um afeto desordenado, porque, querendo ou não, acho que vale o mesmo princípio. A pessoa imagina que o ato vai se concluir daquele jeito. Além de que
você pode estimular certas experiências sensoriais que vão acabar viciando a pessoa de uma determinada maneira. Então, Entendi. não é o mais indicado. Tem também o lado da higiene, tem o lado que nem todo mundo se sente respeitado por esse tipo de coisa. Tem uma série de Sim. questões. O ato conjugal, ele tem que ser um ato de caridade. Não tem muito Uhum. sentido eu fazer uma pessoa se humilhar, uma pessoa se sujeitar só para me dar prazer. Porém, porém, existem a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né? Por exemplo, a mulher que ela não é umedecida, né? Então, às vezes, por uma questão de umedecer, bom, pode-se usar perfeitamente o lubrificante. Poderia se usar, tranquilamente. Mas, às vezes, não é o caso, às vezes não tem, às vezes... Enfim, às vezes acontece alguma coisa. O marido, às vezes, ele não tem muita facilidade de ereção, e às vezes dá um trabalho para isso, e a mulher tem que fazer algum recurso. Então, a gente é um pouco flexível, mas, digamos assim, a tendência, o que deveria prevalecer é que não precisasse dessas coisas. É que o que houvesse fosse atos de carinho e a união sexual segundo a natureza. Isso é o que é o indicado para um casal cristão que queira viver bem a sua sexualidade. Passou disso, começa muita invenção, começa muita coisa, são coisas desordenadas que vão entrando, né? E como eu disse, essa coisa do sexo oral como preliminar, há casais que fazem esse recurso e não chega a ser um pecado mortal porque a conclusão é da forma correta, né? Há também outros casos, porque tem, assim, a gente tem que pensar uma série de questões, né? Por exemplo, por exemplo, uma mulher que esteja com algum problema vaginal que a penetração nela não será muito, não pode ser muito prolongada, pode acontecer alguma coisa assim. Ou, por exemplo, uma mulher que está no começo do casamento e que ela ainda tem algo de vaginismo, é incômodo o ato sexual. Então, nesses casos, por exemplo, o marido poderia fazer uma carícia Origem. orogenital nela, poderia fazer uma carícia orogenital, e no caso de que ele chegasse à conclusão sem que a mulher chegasse, ele poderia fazer carícia orogenital até que ela chegasse por caridade para com ela. Então, por exemplo, é um caso que poderia acontecer. Mas, assim, entendem que nós estamos aqui dentro daquilo que não é muito Sim. o normativo, situações um pouco aleatórias, etc. E eu acho muito bom a gente poder falar sobre essas coisas, porque não é que uma pessoa tem coragem de chegar no padre e perguntar assim, padre, padre isso, padre aquilo. Você tem vergonha, né? E não é sempre também que eu não vou chegar no sermão da missa, olha, hoje nós vamos falar sobre. Então, não dá, não tem condições. Então é adequado, eu acho que é um espaço interessante esse de conversar sobre esses assuntos. Ô, padre, aí eu tive mais uma dúvida. Ai, Pensa o seguinte comigo. Casal, né? Tá ali casado. E aí o homem, sei lá, teve um câncer de próstata, não consegue mais ter ereção. Como que funcionaria o ato sexual entre eles? Né? Ele poderia fazer com que ela chegasse ao orgasmo através das carícias orogenitais, sem ser pecado? Ou se o contrário acontecesse, a mulher, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou até esse caso de vaginismo que não consegue ter penetração e, sei lá, não tem dinheiro para tratar, ela, enfim, não consegue ter penetração. Como que se daria e eles não querem separar, né? Porque eu sei que também é algo de nulidade, mas a gente não entra nesse assunto, porque senão vai ser muito profundo. Mas eles querem ficar juntos. E aí
ela não poderia fazer as carícias orogenitais nele, porque aí seria errado ele chegar ao orgasmo sem ser na penetração. Como que funcionaria isso? Se você entendeu minha dúvida. Sim, sim. Eu acho que isso aqui abre janela para algumas coisas que é importante falar. Então, em primeiro lugar, você falou uma coisa interessante. A gente tem que entrar nessa questão que você falou de nulidade. Por quê? Embora eu não vou Tá, tá. aprofundar muito nisso, mas é importante tocar nesse assunto. Por quê? Voltando ao tema método Billings, Uhum. eu dizia que é lícito o casal exercer a paternidade responsável e evitar quando isso para eles é uma coisa necessária. Porém, não pode-se usar o método Billings para a exclusão da prole. Ou seja, o casal não quer ter filhos em absoluto Ah, tinha essa pergunta aqui. e utiliza o método Billings para a exclusão da prole. A exclusão da prole invalida o matrimônio. Então o matrimônio é nulo. Se alguém excluiu prole, o matrimônio é nulo. Simples assim. Entendi. Agora, Bota um berro dele. assim como o matrimônio seria nulo em caso de impotência perpétua. O matrimônio seria nulo. Porém, no caso de uma impotência posterior ao matrimônio válido e consumado, então nesse caso, o casal ele não pode se separar, porque você casou na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. E aqui vai um recadinho para os jovens que querem casar. Porque às vezes vocês estão achando que vocês vão ter sexo quando vocês quiserem. E não é assim. A, a mulher fica grávida, depois, no puerpério não vai poder ter relação sexual. Às vezes, meses antes do parto, ela já não consegue mais. Não é viável para ela uma relação sexual. Pode acontecer doença. Pode acontecer. A mulher ficar, por exemplo, inválida na cama, pegar uma doença degenerativa, uma esclerose, que ela vai ficar de cama a vida toda, você vai ter que ficar cuidando dela. Não vai poder ter relação sexual. Se você tiver um câncer de próstata e tirar a próstata, você pode ficar impotente. Se você ficar impotente, a sua mulher não vai poder mais ter relação sexual. Não tem jeito. Ela não vai poder mais ter o prazer sexual. E depois mais, né? Por exemplo, alguns homens têm uma impotência relativa. Ou seja, para eles terem ereção, eles precisam tomar é, Viagra, né? E alguns nem com Viagra conseguem ereção, eles só vão conseguir ereção com uma injeção dada na virilha, porque senão não vai ter ereção. Nesses casos, mas não é só câncer de próstata, não. Às vezes diabetes deixa o homem impotente. Sim, Às sim. vezes a pessoa, o tabagismo excessivo pode deixar o homem impotente. Há muitos fatores de impotência masculina e feminina também. E aí, quando isso acontece, é a hora do sacrifício. Não vai poder ter relação sexual. Vai ter que oferecer sacrifício a Deus e viver perpetuamente sem nenhum contato íntimo. Entendi, Ninguém vai morrer por isso. entendi. Um sacrifício que um cristão tem que estar disponível a fazer desde o momento em que ele se casa. Porque você está casando com essa pessoa aí, não é só na alegria e não é só na saúde, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Se ela ficar doente, se ele ficar doente, você vai ter que cuidar dele, meu filho. E pronto, não tem jeito. Entendi. Padre, eu acho que a gente já falou sobre tudo. Tudo que eu anotei aqui, a gente conseguiu abordar. Ainda bem que eu consegui te perguntar isso, porque não estava aqui e era uma dúvida que eu tinha, assim, o que que fazia, né? O que fazer. Aham. Aí, então agora eu vou te pedir só uma mensagem final
Mas antes disso, te agradecer, porque foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu tinha certeza que ia ser, porque né, o Senhor é maravilhoso. Então, muito obrigada de novo pela disponibilidade, pelo sim, por estar aqui até uma hora dessa, conversando e esclarecendo esse assunto aqui pra gente. E aí, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para nós, pecadores mortais, que estamos aí achando que estamos abafando, fazendo algumas coisas e pode isso e pode aquilo, quando a gente vê tá fazendo tudo errado. E aí, como que a gente faz para voltar? Só volta? É. Olha, a carta aos Hebreus diz assim que o leito matrimonial tem que ser puro e sem mancha. E é plenamente possível a gente falar sobre esses temas de uma maneira casta, sem vulgarizações, sem banalizações, que são coisas muito comuns hoje em dia. Porque o casal não tem vida sexual para simplesmente obter prazer. É uma expressão de amor peculiar dos esposos, em si destinada à prole, mas que mesmo quando não é, ela conserva o significado procriativo, que no fundo é entregue e restrita de um ao outro. Hoje nós temos que voltar a falar do matrimônio, do sexo, de maneira pura, sem recalques, sem uma linguagem imprecisa. Podemos falar sem frescura, podemos falar sobre isso de uma maneira clara, transparente, correta, moral, mas para isso tem que ter equilíbrio, tem que ter estudo doutrinal moral correto. E o que eu tenho visto é um grande número de católicos que querem viver bem, de acordo com a lei de Deus, querem fazer a vontade de Deus, querem fazer aquilo que diz a igreja, e que não estão afim de seguirem as modas do mundo, porque tudo isso enjoa, enjoa grandemente. A finalidade do matrimônio é a união dos esposos com Cristo. E isso também se exprime no ato sexual. Ele é uma espécie de comunhão espiritual também, em que você está se unindo ao nosso Senhor e você está, digamos, através do seu cônjuge, se unindo a Deus. Então, você tem que tratar muito bem disso. Tem que ser algo muito, muito correto, muito respeitoso, santo, reverente, em que o amor ele é elevado a um nível sobrenatural para que ele possa ser expressão do próprio amor de Deus. Então, é isso que eu desejo a todos vocês, que tenham uma vida sexual feliz, né? Não é certo um casal católico que tem uma vida sexual frustrada, que a mulher não chega por exemplo, a mulher é frígida, precisa procurar um médico, precisa tratar a frigidez. Você tem que se sentir bem tendo relação com seu marido. O marido, a mesma coisa. Se a mulher se ele não sente atração, tem que tratar disso, tem que ir ao médico, precisa ir ao urologista, tem que se prevenir, tem que fazer exame, tem que muitas vezes fazer reposição hormonal. Às vezes, por exemplo, um homem muito obeso tem uma queda de testosterona significativa, precisa fazer reposição, e assim por diante. Nós não queremos que os casais católicos sejam frios, gélidos, indiferentes um ao outro. Nós não queremos que os jovens católicos sejam inconscientes e tenham que aprender sobre educação sexual com tarados e transtornados mentais. O que nós queremos é que tudo isso possa ser dito de uma maneira pura, porque nós compreendemos que nós estamos falando o tempo todo de amor. Não estamos falando de uma questão de tubulação hidráulica, de corporeidade, genitalidade apenas. Não estamos tratando o sexo como um playground, onde você vai fazer qualquer coisa que lhe divirta. O que nós estamos falando é de um projeto. Projeto. Para um católico, o sexo ele está incluído num projeto. Esse projeto chama-se família. Você quer ter uma família, ter filhos, fazer com que eles sejam cidadãos do reino dos céus,
Você está querendo chegar ao céu junto com a sua esposa, e é isso que importa. Essa coisa do sexo pelo sexo é pagã, e isso não deve existir no nosso meio. Nós devemos viver a castidade, não apenas pela castidade, mas porque ela é um caminho para a aristocracia do amor. Para nós sermos especialistas em amor, em termos casamentos felizes, que sejam um espelho de santidade e de alegria, de luz e de satisfação para todas as pessoas que nos olham do lado de fora. Amém. Acho que é isso, né, padre? Podemos finalizar então? Podemos finalizar. Eu agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto e fico à disposição aí para outras rodadas, se for necessário. Com certeza. Pode contar comigo. Obrigada, padre. Nada, Boa querida. noite para todo mundo também que ficou aqui, participou com a gente, tirou as dúvidas. Todo mundo desesperado, essa live vai ficar salva lá no meu perfil, tá? E lá também eu deixo o underline do padre, PE José Eduardo. Quem não me segue, me siga no Instagram. Também assine lá o meu canal, se inscreva no meu canal do YouTube. E eu vou subir essa live também no meu YouTube. Obrigada, padre.